na verdade, diferenciar uma da outra e como se comunicar através delas. ここでパウロはですね、また人間の知識とそして神の知識の違いについて、語ってくれます。人間の知識と神の知識には大きな違いがあるということを伝えたかったんです。E ele não aniquila, ele não tira a sabedoria do terrena, a parte intelectual, mas ele quer jogar tudo isso que ele sabia para dentro daquilo que era muito simples, mais real e era o que era necessário, a sabedoria espiritual. パウロはですね、知っての通り、とても聖書を知っている方でした。人間的な知識で言ったら彼はとても持っていたんですね。しかしながら彼は一旦その知識を一旦全部横に置いて、神の知識である霊の知識をまず優先したんですね。E aí ele chega nessa frase que ele diz assim: muitos reis tiveram a sabedoria do mundo, muitos grandes tiveram a sabedoria do mundo. E, inclusive o nosso Cristo foi crucificado pela sabedoria do mundo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: olho não viu, ouvido não ouviu, meu Deus, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam e creem nele. はい、パウロはですね、この手紙の中でたくさんの知人たちが命を絶っていったと、命が終わったんだと、そしてその人間の知識を持った人々がキリストを十字架にかけたと言っています。しかしながら先ほどの御言葉によると、目も耳も心もまだ聞いたことのないそんな福音がキリストにはあると、キリストを待ち望む人にはそれが与えられると断言しています。 Eu estou falando tudo isso? Bom, hein? Japonês difícil, né? Mas tá bom, sabedoria, esse é o papo, esse é o assunto, certo? Então vamos lá, a gente não precisa abrir também. 28, deixa eu vou rápido aqui pra gente conseguir acelerar, né? 28 do Jó, 28, 12. Aí alguém já teve aquele papo assim, falou: faço ou não faço? Vou ou não vou? はい、今日のですね、テーマは知識です、知恵について語っていきたいと思います。で、ヨブの手紙をですね、開いていくとですね、28章の方では、ヨブのストーリーがあるんですけれども、そこではまずするべきかしないべきかについて語ってあります。 E aqui né, tem a galera aqui do né, o povo, né, que é tudo maiô, entendeu? Maiô, quando fica na dúvida. Como é que fala em japonês mesmo? Maiô, Então assim, o que acontece? Aqui a gente vê o que acontece bem normal na nossa vida. はい、このヨブの手紙を見るとですね、とても迷っている人たちの、話を見受けることができます。日本ではよくですね、迷っている人と迷ってない人がこう行き来をしている状況を見ることができます。そんな心情をヨブはこの手紙に収めてくれています。 Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Como é que é isso aí? A dúvida está gerando ali, só que o salmista ele é tão acelerado que ele pergunta: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele mesmo já responde: então o meu socorro vem do Senhor. Então ele tá no Maiô, vai falar: não, peraí, Maiô, dá um tempo aí, porque o meu socorro vem do Senhor. É normal isso acontecer. はい、詩篇の作者はまたですね、迷いの中、詩篇を書いてくれました。見上げれば山々を見て、私の助けはどこから来るのかと。でも一旦作者はその山々を置いてですね、私の助けは神から来るんだと断言するんですね。 Aí Jó vira aqui e fala assim, ele mesmo, eu fico imaginando essa conversa dele com ele, né? Jó está conversando com ele mesmo, na verdade, aqui no capítulo 28. そして28章戻っていきます。ヨブはこの28章で自分自身に語りかけているように御言葉を残します。 Então, para falarmos mais bonito, podemos dizer, ele estava tendo uma reflexão. もっとオブラートに言葉を使うのであれば、彼は自分の人生を思い返していたんですね。 Onde se achará a sabedoria? Pastor Marco. 彼は言うんです。知恵をどこで見出そうだと。 E aí faz uma outra pergunta. Onde está o lugar da inteligência? そしてもう一つ質問をします。どこに知識があるのかと。 Meu irmão, falando sobre sabedoria, eu queria só aqui, primeiro a gente já inicia com Paulo falando sobre essa questão. 知恵について語っていく前に思い出していただきたい。パウロは知恵について御言葉をスタートします。 Pô, aí eu quero ir para Daniel. そしてそれを踏まえた上でダニエル書を見ていきます。 Todos conhecem a história de Daniel? ダニエルのストーリーを知っている人、 Vou simplificar. とてもシンプルにまとめます。 O rei lá teve um sonho, lembra? 王様が夢を見ました。 E aí, meu irmão, a chapa esquentou para geral, né? Porque ele falou: quero que revele o sonho.
そして、王様はですね、私の見た夢をどうぞ当ててくださいというわけ Aí です。 já vem todo mundo aqui, fala qual é o sonho que eu vou revelar, fala qual é o sonho. Não. Vocês vão se virar de entender qual é o sonho e depois quero que revele. 知識ある者たちは王様に対して、王様どうぞ夢の内容を伝えくださいと言うんですが、王様はいやいや、夢の内容を当ててと断固するわけですね。 E aí aí chama, né, os sábios, bem geral, os sábios, os inteligentíssimos, os encantadores, vem os caldeus. Será que precisa disso? Não, né? Tá bom. 実際にですね、王様の命令によってさまざまな知識人、そして、富を持つ者たち、そして影響力のある人たちが王宮に招き入れられます。 E aí eles falam assim, o rei, é o seguinte, não, tá bom, vamos traduzir essa parada aí, vamos interpretar, mas qual é o sonho? E aí o rei fala, não, se vira, ele descobriu o sonho e interpretar. Isso foi a primeira vez que eles questionaram. 知識人たちはですね、王様に、分かりました、夢の解き明かしをしましょう。ただ、夢の内容を教えてくださいと。王様は、いやいや、夢の内容も含めて言い当てなさいというわけです。 E aí eles, novamente, né, tô todo dando resumido, novamente falam, não, isso é impossível, isso não dá, é só, não tem como, você tem que falar para nós e nós vamos interpretar. Segunda vez. 知識を持つ者たちはですね、王様それだと不可能ですと、まず内容を伝えて私たちが解き明かしをしますと返事をします。2回目です。 Aí o rei virou e falou assim, é o seguinte, então eu vou passar o serão em geral. Desculpa aí, porque eu carioca. Vou passar o serão em geral! 王様はですね、その時に知識人たちに向かって、分かった、もういい、みんな殺すと言ったんです。 E aí então, todo mundo ficou naquela tensão. E aí chega em quem? Vamos aí, não, aí precisa abrir a Bíblia para a gente ir acompanhando, porque é uma das histórias que eu mais... Daniel, vamos lá, Daniel, capítulo 2. この背景がある上でダニエルが登場します。ダニエル書2章です。 Aí chega essa história em Daniel. ここでダニエルが登場しますね。 Aí começa as loucuras de Daniel, né? Começa as loucuras de Daniel, Rebeca. Vai vendo, pega a visão. ここからですね、ダニエルのですね、行動が顕著に出始めます。 Daniel vira e fala assim, versículo 14. 14節ですね。 2:14. Posso ir? ダニエル書2章の14節です。 Eu vou resumir, tá? まとめます。 Pediu para chamar Arioque. Arioque é uma pessoa. E aí ele respondeu no versículo 15 para Arioque o seguinte: por que se apressa para fazer isso que vocês vão fazer? Ou seja, passar o serão em geral. E aí Arioque foi e explicou para ele: não, é por causa disso. Eles não conheceram o sonho e assim também não interpretaram. 死刑執行人の、アルヨクが姿を現したとき、ダニエルは聞きました。なぜ王様はご立腹なのですかと。何がありましたか。そこでアルヨクは言いました。召使いたちが、知識人たちが王様のご命令に応えなかったからですと。 E aí começam algumas, né? A gente vive num país de muitas regras, né? E aqui não é tão simples quando você lê o versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Não é uma coisa, o versículo parece simples, mas não é tão simples entendendo as regras do momento, que eu não vou entrar no detalhe desse contexto todo aqui, mas entrar diante de uma ordem de matar a todos porque o rei estava irritado, fazer o que o Daniel fez, de entrar e pedir ao rei que desse um tempo para que ele interpretasse. Irmão, é um sinalzinho, eu vou jogando os sinais, vou jogando os detalhes, eu gostaria que vocês guardassem. É uma característica que chama atenção. Coragem de fazer algo que ninguém tinha feito até ali. はい、こちら16節でダニエルは、王様にですね、願い出をして、どうか一定時間私にお与えくださいと
言います。とてもシンプルな御言葉に聞こえるんですけれども、実はこちら背景を見ると王様は怒ってるんですね。そして王様が要求した時に召使いは普通はその瞬時に答えるはずなんです。でもダニエルは一定時間をくださいと言ったんです。ここでダニエルの勇気と行動力を見ることができます。 Aí vem o segundo detalhe. Aí é pra galera jovem. Ai, jovem. Eu tô indo de aí, Judei. Aí é o seguinte, vem pra galera jovem. Olha o detalhe do Daniel aqui. Daniel, meu irmão. Daniel primeiro ele tem a coragem de, pá, entrar na frente do rei. Então, quando eu digo entrar na frente, talvez não seja face a face, mas de entrar e falar, pô, peraí, segura aí. Segura que eu vou raciocinar aqui e ver e tal. Aí vem o segundo ponto. Pega lá no 17, pega. Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a 3 irmãos. はい、ここからはですね、若者たちにとても響くメッセージになるかと思います。まず王様に願い出て猶予くださいということは勇気ある行動だということを覚えてください。そして17節でダニエルは家に帰って早速仲間のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに物事を伝えたわけです。 Meu irmão, com quem eu ando, com quem eu compartilho, com quem eu vivencio, com quem eu caminho. 皆さんは誰と一緒に歩いて、誰と一緒に生活をして、誰に物事を共有しますか？ Uma vez eu aprendi o seguinte, meu irmão, quer conhecer Deus? Ande com alguém, escolha alguém que saiba mais que você, para você entender mais do que você sabe hoje. 私が語ること、それはもしもあなたが神の知識が欲しいのであれば、神を信頼していて、あなたよりもさらに神を知っている人と共に歩んでくださいと私は言い続けてきました。 Quer fazer o bem, irmão? Pô, mas eu sou bom. Então tá bom. Então ande com pessoas que façam tão bem ou mais que você. Faça, esteja, busque aqueles que andem de uma forma que você quer andar. 私はさらに良いことをしたいんです。あ、そうですか。ならばあなたよりもさらに良いことをしている人の隣に立って、その人と共に歩いて、そして彼の行動をぜひ吸収してみてください。 Aí, meu irmão, mas eu brinco que é pra parada jovem e tal, mas não, é pra geral, porque é o seguinte, vamos lá, posso ser claro ou tem filtro pra falar? No filme. Então vamos lá. Então é o seguinte, pornografia, meu irmão, não tem idade, é pra geral, tá certo? É pra geral. 皆さん、先ほど若者に向けての、話になると言いましたが、皆さんこれは実は大人に向けての話でもあります。こちらフィルターかけずに言うのであれば、皆さん罪の中で例えば、ポルノグラフィーを見ることはとても罪だと断言されていますよね。 E meu irmão, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu falo com verdade, eu falo com autoridade mesmo, por quê? Porque eu tô um ano sozinho aqui no Japão, sozinho. Minha filha esteve comigo até julho, mas dali em diante eu tive sozinho. Meu irmão, vou te falar, eu com personalidade, com autoridade, pô, não tá se achando, não me acho em nada, é porque Deus é Deus na minha vida, e eu ando segundo a palavra! 皆さん、この、内容について私は自信持って語ります。それは決して高ぶっているから語っているのではございません。それは私が確信持って神と共に歩んでいるから自信持って言えるんです。御言葉のみが私の力だからです。 Cuidado pra falar, mas segurança pra falar aquilo que tu vive, não o que os outros querem, não o que os outros falam, não o que os outros pensam, o que você vive. 皆さん、実際に語る言葉はとても大事です。注意持って語ってください。でもそれよりも大事なことはあなたの行動です。あなたが何を生きているかです。あなたの心の持ちようです。 Então, meu irmão, escolha quem anda contigo, escolha quem está ao seu lado, escolha os melhores. Não estou falando de, não sei se semi-japonês é agressivo, mas é agressivo? Não? Então, eu estou falando de goma suri, de puxa-saco, não. Eu estou falando na real, é andar com quem é melhor, é ver quem vive melhor, é ver quem sabe mais. Eu quero isso. Eu não sou puxa-saco, mas eu quero crescer como ele. はい、なので、もしもそれを目指しているのであれば、皆さん、あなたよりももっと神を知っている人と共に歩んでみてください。それは決してごますりをするわけではございません。ただ、もしもこの境地に至りたいのであれば、さらに神を求め、さらにそれを同じ形で行いたいと願うべきなんです。 Sabe por quê, irmão? Vai apertar. Aperta pra geral. Vai apertar. E não apertar de... Quando eu falo apertar, já pensa logo, vai faltar dinheiro ou vai ter doença. Não estou falando disso também, mas não estou falando disso.
皆さんなぜこれだけ強調するのかというと、いつか厳しい状況が訪れるからです。それ厳しい状況を説明するならば、経済的困難やあるいはいろんな、生活上の支障を想像するかもしれませんが、それだけではございません。 Sai da caixa, sai do mundo só do próspero dinheiro, não próspero não dinheiro, problema doença, não problema, não, sai da caixa, sai dessa caixinha e abra a mente. さあ皆さん、この経済的困難っていうその困難の箱から一旦自分の考えを取り出してください。外からもっと広い視野で見てみましょう。 Sabe quando aperta? さあ、とても苦しい時 Quando が来る時、 temos que tomar decisões importantes. それは大事な決断を下す時です。 Quem vai te ajudar? その時、誰があなたを支えますか？ Porque a decisão é tua, irmão. その決断はあなたが下す。 É você quem escolhe. あなたが選ぶもの。 E aí tu sabe, homens no caso, vocês são, nós somos líder de uma família, de uma casa. 男の人は特にそうですね。家庭の中のリーダーとして決断を下す役割があります。 E mulheres? 女性は Mulheres, irmão, vocês organizam tudo para que o líder consiga caminhar. 女性の方はリーダーがしっかり歩めれるように全てにおいて準備をしてくれる存在です。 Tira a mulher para tu ver a confusão que o homem fica. もしも家庭の中で奥さんを取って旦那さんだけを残してみてください。カオスですよ。 E tira o homem para ver também a confusão que fica. あるいは旦那さんを家庭から取って奥さんだけを残してみてください。最悪ですよ。 Então o que eu quero dizer é o seguinte: os momentos de decisão, quando chega e é um aperto, sim, はい。 quem está do seu lado? 皆さん、決断の時が来たら、あなたの隣には誰がいますか？ Olha, quem são os exemplos que você, quem foram os exemplos que você viu, tiveram que decidir e continuar a caminhada? あなたが今見てきたこの人々の中で、あなたにとって見本となった人、そしてあなたの決断をする上で見本になった存在は誰でしたか？ Pô, aí Daniel chega e fala assim, chama três e fala aqui, vamos orar. そしてダニエルはですね、先ほどの聖書箇所で3人の友を呼んで祈りましょうというわけです。 Primeiro tem a coragem de Daniel, depois tem a escolha de com quem ele está, com quem ele anda. まずですね、ダニエルの勇気を見れます。そして、誰と共に歩んでいるのかを見ることができます。 E aí, meu irmão? Deus fala, né? そして神は語ります。 Versículo 19 19節 diz que foi revelado o segredo a Daniel. そこでですね、幻の中で神はダニエルに夢の解き明かしをします。 Deixa eu te falar, vem um aperto, mas também vem a vitória. 皆さん、とても苦しい決断の時が来ますが、解決も同時に来ます。 É uma boa notícia, não? これはとてもいいニュースじゃないですか？ Ela vem. 来るんです。 E aí? Como nos comportamos? じゃあその時どう私たちは行動しますか？ Bom, meu irmão, vou simplificar o texto 20, 21, 22. さあ、21節、22節、23節をシンプルにまとめます。 Bom é Deus. Bom é Deus. 神は良いお方。 Em todo tempo e para sempre. どんな時でも永遠に良いお方。 É dele a sabedoria. 知恵は彼から来ます。 E é dele a força. そして彼から力があります。 Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele faz do jeito que ele quiser. Ele tira e coloca os reis que ele quiser. 天気や環境、時間、あるいは支配者たちを好きな時に変え、好きな時にその座につかせるんです。 Os amigos, ele arranca, irmão. Ele arranca. Se for necessário, Deus arranca os amigos que não estão sendo boa influência. 神様は時にはですね、あなたがいいと思っている友達の存在すら取り外すんです。あなたに悪影響を与えるぐらいなら。 Aí vem o livro. Lembra a pergunta, Jó? Onde está a sabedoria? そこで先ほどのヨブの御言葉、どこに知恵があるのかという御言葉を思い出します。 Aí vem Daniel. Daniel só descobriu, tá? Daniel foi revelado a Daniel. Ele não fez nada ainda. Ele não foi no rei, ele não falou, nada. Ele ainda está, ele foi revelado. Ele só está aqui falando com Deus. このダニエル書では、ダニエルはまだ王様と喋っていない状況でありました。ただ神からの啓示を受けた段階です。 Aí Jó,
Vou responder para tu, hein? Se liga aí. Ele dá a sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. はい、ダニエルがヨブに語りかけるように言います。神は知者に知恵を与え、学者に知性を与える。 Aí vem o demais, que eu gosto desse versículo, sempre foi guardado no meu coração, que eu gosto dele. E aí, 22, ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, meu Deus, e com ele mora a luz. はい、そして22節、とても大好きな御言葉です。神は人の理解を超えた深い奥義を明らかにしてくださいます。そして人の目に隠されたどんなことでも神はご存知です。神は光ですから、どんな暗闇でも見通してしまわれるのです。 Meu irmão, olha o exemplo desse, na boa, dá uma olhada, olha só, coragem, com quem ele anda, a postura que ele tem após saber a revelação. Ele vai a Deus, ele não vai a ninguém, ele vai a Deus, fala em Deus, ele é o cara. E aí ele já resolve, então, coragem. Os que andam com ele e o comportamento. Mas vamos para a terceira. Ia passar o serão em geral, irmão. Aí o que ele fala aqui no versículo? Desculpa, tu vai traduzir tudo direto já, irmão. Já vai direto, já vai sair japonês, fala o que tu quiser também, não tá tudo certo. E aí tá aqui no 24. Não mate os sábios. Ele entra na frente, irmão. Ele entra na frente daqueles que nem povo dele era! はい、皆さん、ここでダニエルはですね、まず初めに勇気を出して王様に優位を求めます。そして仲間たちに、物事を共有します。その後、神の啓示を受けて、そして神は本当に素晴らしい方であると、神に対して御言葉を送ります。その後、29節でですね、ダニエルは王様の前に出て、王様、どうか死刑を執行しないでくださいと、神が必ず夢の解き明かしをしますからと断言するんですね。もはやこの王様は自分の民の人ではなかったんです。それを覚えておいてください。 Meu irmão, coragem, os que acompanhavam ele, comportamento pode receber a bênção. E aí, irmão, ele vem e intercede por pessoas que nem dele era. Pô, isso é lindo, isso é lindo, isso não é, irmão, desculpa, é difícil para nós, tá? Não vem com essa aqui, não é legal, é aqui, vive isso. 皆さん、 assim, não. とても興味深いです。彼は勇気を出して神のために王様に猶予をもらって、そしてクリスチャン、神を信じている者たちと共に共有して、そして神からの祝福の言葉、余地を受けて神に感謝します。その後彼は何をしたのかというと、自分の民でない悪い人に対して神の助けを差し伸べているんです。彼のために祈っているんです。皆さんこれをぜひ真似してください。 Mas aí deixa eu te falar, fica na posição, sabe por que fica na posição? Momentos de batalha, momentos de aperto, Deus sempre levanta Aleluia. para transformar Glória a Deus. tudo. Presta atenção, 24 diz assim, achei, estou resumindo, dentre os filhos dos cativos de Judá. Pareceu ruim, né? Pareceu difícil, né? Mas Deus usou toda a confusão, aliás, ele liberou essa confusão para pegar no momento certo. O que eu vejo? No momento do aperto, sempre tem que Deus levanta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. あなたが今いる役割の位置にひたすらしっかりと立っていてください。なぜそういうのかというと、この状況、王様は夢を見て解き明かしを求めています。そして大混乱が起きるわけです。そんな中、王様の召使いの一人がユダヤの民の中から一人問題を解決する人を見つけましたと。ここから学べること、それは皆さん、たとえ困難や問題が来たとしても必ず一人は解決をもたらす人が現れるということです。 Pô, mas eu tô gostando, hein, cara? O cara tá no volume. Vamos de água aí, não vai? Atento. Beleza. Então tá, 21 diz que Deus dá sabedoria. E falamos sobre sabedoria, certo? はい、皆さん、先ほどですね、知恵について説明すると語りましたね。 Isso tudo aconteceu, não foi de qualquer jeito não, tá, irmão? Vamos lá, para aí, passar jogo, bora, sou eu que tinha comigo. Não foi não, o negócio foi construído.
皆さん、この、問題にしろ、この解き明かしにしろ、これ全部偶然に起こったと思いますか？全くそうではございません。神が積み立てた傑作なんです。 Deus dá sabedoria. 神が知恵を与えてくれます。 1 Coríntios 2, versículo 11, não precisa abrir não, eu vou ser rápido aqui. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 第2コリントの手紙11章ではこう書いてあります。神のみが神の知恵、そして神が知ることを、知識を知ることができますと。 Versículo 12. Tô resumindo tudo, tá? Tô resumindo. Se quiser vai anotando, mas tô resumindo. まとめます。 Não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. はい、私たちは世の中の霊を受けたのではなく、神の霊を受けたと。 13. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo que ensina. 13節、私たちは人間の知識によって言葉を語るのではなく、聖霊から与えられる知恵によって語ると。 Meu irmão, quem ensina? 皆さん、誰があなたを教えますか？ Deixa eu falar, esse texto aqui, a Bíblia diz, esse texto, Paulo, ele é direto dizendo o seguinte: o espírito da pessoa é que conhece o que está ali dentro. E assim, com Deus é a mesma coisa. Quem conhece Deus é o Espírito de Deus. はい、皆さん、こちらのですね、知恵について少し、まとめさせていただきます。人間の知識は人間その中にある霊がそれを理解します。しかし神の知恵っていうのは神の霊によって解き明かされます。 Meu irmão, para tu entender Deus, e não vai entender tudo, mas para entender Deus, tu tem que buscar o Espírito Santo, porque é o que sabe de Deus. Amém. あなたが神を理解したいのであれば、まずはじめ神の霊である聖霊を求めないといけない。なぜならば聖霊が神のことを知っているからです。 Meu irmão, então vamos lá. Deu aí, Quem dá a sabedoria, Daniel diz que quem dá a sabedoria é Deus. Ponto. はい、ダニエルは断言します。神のみが知恵を与えると。 Resumindo aqui para ficar bem claro, fácil e simples. Quem conhece Deus é o Espírito de Deus. Então, quem dá a sabedoria, porque diz aqui que ensina, se ensina, quem pode fazer isso é o Espírito de Deus. Então, Deus dá a sabedoria, Daniel. Paulo, Espírito Santo de Deus que ensina. Amém. はい、ダニエルは先ほど断言したように、知恵は神の聖霊によって与えられるんだと。そしてパウロはこのコリント人の手紙で、聖霊が私たちに教えてくれると続編を書いているかのように見えます。 Aí, Tiago, irmão. Tiago, そしてヤコブですね、 capítulo 3. 3章。 Aí eu vou dar um feedback geral do assunto ali. ここで、このテーマのフィードバックを見ていきましょ Quem う。 conhece aquele texto lá do cavalo com freio? Conhece? Levanta a mão só para dar aquele movimento, para dar aquela acordada. Boa noite, vou ter que dar um grito. Acordou legal? Agora vamos. Quem conhece o texto do cavalo? Fala para mim do cavalo com a parada aqui, aqui na boca. Conhece? 皆さん、聖書に出てくるこちらちゃんと制御された馬の話について知っている人いますか？知っている人がいれば手を挙げてください。とてもいい目覚ましになると思います。もしも目が覚めていない方があれば、ワーで目を覚めてください。 Traduzindo tudo mesmo. Não precisa não. Pode cortar. Aí tem o do barco com o leme, não tem o do barco com o leme? Tem o cavalo com freio, tem o barco com o leme, certo? Tem, eu já vou adiantar para tu também acelerar. Tem a língua, né? Ele que fala do fogo na floresta, certo? はい、こちらですね、先ほど語った、馬を制御する話がありますよね。そして、人間の舌について、そして、野に咲く花について語っている部分もあります。 E aí tem a história da fonte, né? Que não dá para jorrar água doce salgada por fora. Tem aí, sabe esse texto não? Sabe o texto, sabe? Da fonte. そしてさらにですね、良い泉からは悪い水は出ることはできないっていう話もあります。 Então, meu irmão, esse é um recado para a igreja, né? É um recado para a igreja, para nós. これがすべて神が教会に与えたメッセージです。 Porque na verdade esse texto aqui está falando sobre nós errarmos aqui, ó, vou falar. 先ほど語った御言葉ではですね、端的に言うとですね、喋るときに間違えてしまう、罪を犯してしまうことについて説明します。 Só que o capítulo 13 ele prepara tudo isso para ele chegar num ponto final dizendo o seguinte: a sabedoria vem do alto, no versículo 17. しかしそれを踏まえた上で13章ではこう言ってくれるんですね。
知恵は高みからやってくると。 E aí eu vejo Daniel falando que a sabedoria vem de... não está acompanhando, vamos ver. A sabedoria, Daniel disse que a sabedoria vem de... Boa. E Paulo disse que o Espírito Santo em... Boa. E aí Tiago vem e diz que a sabedoria vem do... Beleza. はい、まとめていきましょう。ダニエルはですね、知恵は神から来ると、そしてパウロは聖霊が教えると、そしてヤコブは今、この瞬間ですね、知恵は高みから来ると言っていますね。 E aí 17 diz que a sabedoria é pura, pacífica, moderada. そして、その続きとして知恵はとても清くて、そして洗練されて、そして、いつも選別されていると。 Tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, とても憐れみ深く、そして良い実を結ぶものであると。 sem parcialidade, sem hipocrisia. そして偽善や、そして、仲間割れも全くないと。 A gente até sabe falar devagar, parecer que a gente faz tudo isso certinho. 私たちはですね、この聖書箇所をとってもゆっくり読むことはできます。あたかもそれができているかのように。 Mas a gente tem que tentar, irmão. しかしながら、もしもできていないのであれば、トライする価値はあります。 Vamos voltar lá em Jó? さあ、ヨブ書に戻りましょう。 28, 12, né? 28章の12節ですね。 Sabe o que eu acho mais legal? E eu não vou pedir para vocês abrirem. Que Jó pergunta, aliás, Jó não, né? Muitos da Bíblia e muitos de nós. Pergunta, mas no final tem a resposta. Olha o último versículo desse capítulo. はい、こちらですね、ヨブはですね、私たちにとある答えを残してくれます。この、28章の最後の、節を見ていきましょう。 Irmão, esse versículo, não esse, tá? Mas essa palavra é algo que me norteia. Desde quando me converti. 皆さん、この、ヨブ記のですね、最後のこの節はですね、私がクリスチャンになった時から私の決定を下す要素の一つとなっています。 Vai fazer alguma coisa, Deus está vendo. 何をするにしても神は見ておられます。 Vai viver alguma coisa, Deus está vendo. 何かを生きるにしろ神は見ておられます。 Vai pensar alguma coisa, Deus está vendo. 何かを考えるにしろ神は見ています。 Meu irmão, o temor do Senhor é a sabedoria. 主を恐れることが本当の知恵。 Não precisa abrir. 開けなくて大丈夫です。 Provérbios 1, versículo 7. 箴言1章の7節です。 Capítulo 1, versículo 1 ao 6. Tá Ah, não, tem que abrir. Não consigo. Vamos lá abrir. Provérbios. Eu não sei você não, deixa eu abrir aqui. 私の方で聖書を開いていけたらと思います。 Vamos lá, Salomão. Salomão diz assim: para se conhecer, はい、ソロモンはこう言います。知るためには、 para se perceber, 気づくためには、 para dar, 与えるためには、 para o sábio ouvir e crescer, 知識人が聞いて成長するためには、 para entender. 理解するためには、 Aí vem o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. 神を恐れることこそが知識の始まりである。 Vai 知恵 então, の始 irmão. まりである。 Vamos lá pro 9 e 10. Vai pro provérbio mesmo 9 e 10. Eu vou ler para vocês aqui. そして箴言の9章10節を見ましょう。 Título: O banquete da sabedoria. タイトル、知恵の晩餐です。 O temor do Senhor, versículo 10, é o princípio da sabedoria. 知恵の基本は主を恐れ大切にすることです。 E o salmista, irmão? 111. Vai lá. Vai lá, já Só que é tem- para abrir, vamos abrir a Bíblia. そして 111. 詩編の100 Bora. Acelera aí, irmão. Não tá com o telefone, acelera aí. Bora. Salmo 111. Vamos lá, 知恵に versículo 1で 10. す。Let's go! Yeah, let's go. Como diz os irmãos lá, os australianos. Come on, boys! Pô, eu amo essa frase. Come そう on, です boys. ね。イタリア人たちは Come on boy! って言いますよね。 Aí, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 111, versículo 10. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou parar aqui. Jó, quando responde isso, muitos entendem que Jó que escreveu, alguns Moisés que escreveu,
outros, Salomão que escreveu, e outros, uma quarta opção. はい、こちらですね、聖書箇所を開いてはいるんですけれども、さまざまな説があります。実際にモーセがいくつかの、聖書箇所を書いてくれた、あるいはですね、ソロモンがいくつかの聖書の箇所を書いてくれたと、さまざまな説がありますが、 Pô, 3 grandes, hein? Jó, Moisés e Salomão. 3 grandes, certo? 先ほどですね、ヨブ記を読んだんですけれども、もちろんそれを書いたのはヨブです。3人の登場人物があります。 Provérbios escreveu a mesma coisa e foi um gigante, Salomão. 信玄を書いたのはソロモンです。 Só para dizer que ele vacilou, tá? Mas ele que escreveu. Ele vacilou. Porque ele vem achar, pô, é perfeito. Não era não, irmão. Vacilou. Mas foi ele que escreveu. 皆さん、このソロモンというのはですね、信玄を書きました。しかしながら彼は間違いを犯す人間でもあったんです。彼は完璧ではありませんでした。 E o salmista a gente não sabe quem escreveu. É um anônimo. Não sabemos. É o que eu quero dizer com isso. Pessoas diferentes escreveram a mesma... É o Judenque... É a mesma fonte. É a mesma fonte. Qual é a fonte? Temor do Senhor. 4 pessoas diferentes escreveram a mesma mensagem. Irmão, sabedoria, quer saber? É temor do Senhor. 皆さん、こちらですね、ソロモンが、信玄を書いて、そして詩篇はですね、誰が書いたのか全く、不明でございます。しかしながら、著者全員はですね、共通して一つ、語っています。それは、知恵の始まりは神を恐れることだと。 E aí, só para vocês entenderem Judenque, gente, porque, pô, Judenque um dia eu tava sem bateria no meu telefone, aí eu preciso de um carregador, ela tá se escondendo. Se escondeu tanto. Ai! Eu falei, alguém tem Judenque? Aí ela não tem. Eu comecei a chamar de Judenque, eu vou chamar de Judenque, mas é brincadeira. Filha do Fábio. ですね、この充電器の話もですね、実はですね、ゆかりが、とても関わっているんですけれども、充電がなくなったんですね、携帯の。その時に充電器って叫び回した結果、なんとですね、ゆかりと巡り合うことが。 Mas, meu irmão, na verdade essa é brincadeira, mas é a fonte de energia. Qual é a fonte de energia? Temor ao Senhor. Fonte de energia, temor ao Senhor. Vai, vamos lá, vai. はい、皆さん、私たちの力の源は何ですか？充電器は何ですか？それは神を恐れることです。 Temor ao Senhor. さあ、神様の恐れをいただきましょう。 Temor ao Senhor. さあ、充電器はあそこにあります。恐れましょう。 Apertou, temor ao さあ、 Senhor. 苦しくなった神を恐れましょ Tem armadilha, temor ao う。 Senhor. さあ、罠がありました。恐れましょう。 Complicou, temor ao Senhor. さあ、決断が来ました。主を恐れましょう。 Tá querendo vacilar, tá querendo pecar. Temor ao Senhor. 違うかしたいなら主を恐れてください。 Judenque! Eita glória! Aleluia! Temor ao Senhor, irmão. Temor ao Senhor. Isso norteia minha vida e falo com coragem, falo com simplicidade, falo na segurança e com propriedade. Temor ao Senhor. Porque ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, mas tema ao Senhor. Tu vê, dá certo. 皆さん、言いたいことは主を恐れてくださいということです。誰しも完璧ではございません。しかしながら主を恐れてみてください。難しい時でもどんな時でもそれが知恵の始まりです。 Para fechar agora, vai fechar. さあ、締めくくりといきましょ Aqui está a sabedoria. Aqui está o temor ao Senhor. う。さあ、ここに知恵があります。そして向こう側に主に対する恐れがあります。 Vai ficar bonito. Aqui é o quê? こちらは神の知恵。 Portugal, ok, negai. Minasan. いけますか？ Seno. Aqui é? Aqui é? Aqui é? Sabedoria. Aqui é? Temor ao Senhor. Todo mundo pensando, vai parar? Não. Aqui é? Sabedoria. Aqui é? Temor ao Senhor. Irmão, quando tem temor para alcançar sabedoria, aqui Aleluia. chama-se intimidade. Glória a 皆 Deus. さん、 Intimidade. Aleluia, meu Deus. 知恵を求めるために主を恐れるとなってきましたら何が生まれてくるのか、それは親密さです。 Daniel tinha isso porque ele entendeu isso e gerou isso. アレルヤ。ダニエルはなぜこれがあったのか、それは
あちら側のものを理解して、そしてこれが生まれたからです。 Segura, guarda aí, irmão, agora segura. Guarda, 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 guarda. Daniel tinha isso porque entendeu isso e viveu isso. Tinha isso porque aqui ele entendeu e viveu. Tinha, entendeu, viveu. Tinha, entendeu, viveu. Tinha, entendeu, viveu. Sabedoria, temor, intimidade. Aleluia. Fácil não, irmão. Guarda, guarda, guarda. Siga firme com intimidade. Aleluia. E você vai ver a glória de Deus descer dentro da tua casa. 皆さん、 Eita. Aleluia. ダニエルはこれを理解して、そしてあれを見て、そしてこれを得ました。これを理解して、あれを見て、これを得ました。これを理解して、あれを見て、これを得ました。ダニエルは知恵を理解して、そして神の恐れを知って、そして神との親密さを得ました。これを徹底的に生きてください。そうすればあなたは自分の家庭の中でとてもよく生きられます。 Eu falei 4 vezes, só falou 3. É isso, gente. Foi isso que Deus me deu até aqui. Amém. É dessa forma que eu gostaria de compartilhar. Aleluia. Peço desculpa aos que acham que eu passo do ponto, mas de verdade, minha família diz: isso é muito intenso, não precisa disso. Mas é assim que Deus me fez. Amém. Amém, glória a Deus. Eu sou feliz demais dessa forma. Amém, glória a Deus. E eu viajo com Deus. Todos os dias eu não sou perfeito. Mas eu busco isso aqui. Amém. Ter isso. Glória Isso é o que a me Deus. norteia. E tem uma dificuldade nisso, cara. Mas eu quero ter. Amém. Porque isso eu não perco. E isso eu vou alcançar. Tô lutando, tá? Todo dia com isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. 皆さん、メッセージの方の締めくくりではございます。私自身はですね、この、神の知恵、そして主を恐れること、神の親密さをこれからも生きていきたいです。私はこれから旅立ちます。私の性格はですね、とても荒っぽいとみんなから言われます。家族からはやめといた方がいいと言われる時もあります。でも神は私をこのような性格で作ってくれたんです。なので、こんな私が皆さんに残したいこと、それは私はこの神の知恵、主を恐れること、そして親密さをこれからも求めていきたい。親密になることとても難しいです。正直言うと、でもこんな私でも求めたいんですね。 Encerra aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amém. Pastor, 終わりにします。 Pastor, obrigado pela oportunidade. 僕先生、この機会を与えてくださってありがとうございます。 Aleluia. Oração, sabedoria, temor e intimidade. Nós precisamos de oração. Todo dia. Você sabe do amor que eu tenho por você? 僕先生、あなたに対しての愛情はあなたはよく知っています。 Aleluia. E toda a sua família, claro, a Rebeca, o Rafa. 牧師先生の家族ですね、ダルネさん、ヘベッカ、そしてハファに対しても Eu vejo a luta que há, mas さまざまな葛藤を私は見てきました。 tinha um irmão lá dentro da Babilônia. そんな中、バビロンの中で、生きていた一人の人物を思い出します。 E no olhando no teu olho, irmão, Deus permaneceu aquele cara de bem. そんなバビロンで生きていた、人の瞳を私はあなたに見ることができます。 Te conheço, mas com autoridade em Deus, eu digo siga. Eu digo siga, irmão, porque Deus é contigo e sabe de tudo que tu passou e tem passado. Ele não esqueceu. Assim como não esqueceu de Deus. Aleluia. 神の権限を持って私は断定しています。さあ、そのまま歩み続けてください。神はあなたのことを忘れていません。しっかりと立っていてください。 Amém. O olho não viu, meu irmão. Nem o ouvido ouviu. E nem chegou ao coração, ou subiu ao coração humano. O que Deus tem preparado. Aleluia. Amém. Creia nessa palavra, varão. Amém. Creia nessa palavra. まだ目も耳も、そして心も見たことがないことが神は成し遂げられます。その御言葉を信じてください。 Aleluia. Igreja,
皆さん Vamos orar. 祈りましょ Senhor Deus Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que acontece nesse ambiente. う。あなたがこの空間の中でさまざまな御業を行ってくれたことに感謝します。 Compartilhei aqui da tua palavra e coloquei aquilo que norteia a minha vida como um homem de Deus. 神様、私たちは今聖書を用いて神の人とはどんな人かを知ることができました。 Sendo falho, não sendo perfeito, errando, 間違いを犯します。 mas existe uma palavra poderosa que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. しかしあなたの御言葉はまたこう語ります。主を恐れることが知恵の始まりだと。 Jó falou isso, ヨブはそう語りました。 Salomão falou isso, ソロモンもそう言いました。 o salmista falou isso, 詩篇の作者も言いました。 muitos outros falaram isso. その他いろんな人たちがそう語りました。 Daniel viveu isso. ダニエルはそれを生きました。 Glória a Deus. Do temor ao Senhor, a sabedoria, a ter sabedoria, existe a intimidade. Isso te peço, gere em nós esse coração para desejar cada dia a tua presença. 主よ、あなたを恐れることによってあなたとの親密さが増します。どうぞ主よ、私たちの心にそれを増し加えてください。あなたの御前にあって。 Quando observarmos o perigo ou entendermos o perigo, Senhor, lembremos temor ao Senhor. 主よ、どうぞ危険が襲ってきたとき、決断の時が来たとき、まず第一に主を恐れることを思い出せるように助けてください。 Lembremos dos exemplos de Daniel, coragem, companheiros, comportamento, intercessão. 私たちはダニエルの見本を見ることができます。勇気を出して行動、そして共に共有し、そして、態度を示して感謝をし、そして他人に祈りを捧げる態度を見ることができます。 Isso tudo partia do temor ao Senhor. これらすべての行動は主を恐れることから始まりました。 Eu oro dessa forma que entendamos isso e vivamos essa intimidade contigo. Aleluia. 主よ、どうか私たちがこれを理解し、あなたとの親密さを生きることができますように。 E eu encerro aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro dessa forma, simples e direta. Glórias a ti, meu 天 Pai. 父様、主イエスキリストよ、ここあたりで祈りの方を終了していきたいと思います。シンプルな内容ですが、この祈りを捧げま Aleluia, す。 Deus. Amém, amém, Amém. amém. Graças a Deus. Aleluia. 主に感謝を。